Olá, pessoal. Nosso tema hoje é mais um dos grandes temas da matemática, do ensino da matemática. Nós vamos falar de medidas. Então, nós vamos falar um pouco sobre as medidas do dia a dia, sobre padrões de medida, sobre grandezas, e vamos fazer também uma abordagem histórica do assunto. Vamos lá? Vou aqui diminuir a minha imagem, deixar em destaque a nossa apresentação. Muito bem, agora podemos dar prosseguimento. Então, né, tem sempre por trás da nossa discussão, da nossa conversa, essa pergunta: o que importa saber? Por que é importante a gente abordar medidas? Ou o que é importante abordar em relação às medidas? Vamos começando devagar. Vamos falar primeiro sobre o que é medir. Afinal de contas, medir é o quê? Né? Medir é comparar. Tá? Quando eu estou medindo, eu estou comparando. Agora eu posso fazer uma comparação qualitativa e uma comparação quantitativa. Então, para eu falar especificamente de uma medida, eu tenho que comparar com aquilo que vale 1. Eu tenho que definir o que é o meu 1, a minha unidade. Tá? E essa unidade medida, ela tem que ser compatível com a grandeza que se quer medir. Parece óbvio, né? Para alguns casos é muito óbvio. Se eu vou usar os palmos, por exemplo, eu já estou definindo uma unidade. A unidade é o meu palmo. Então eu estou falando do meu, porque o meu palmo é diferente do palmo de todo mundo. Então já tem uma imprecisão aí, mas tem uma definição de uma unidade medida, certo? E esse palmo serve para medir o quê? Né? Eu posso até querer medir área com o palmo, mas aí é a superfície da minha mão, né? Mas em geral, quando eu falo de palmo, eu estou falando do comprimento. Então, eu estou falando, fazendo aqui uma unidade medida de comprimento. Não serve para medir massa. Meu palmo não serve para medir massa. Então, parece muito óbvio isso, mas quando a gente passa, por exemplo, para fator de proteção solar, olha só, pensa um pouquinho, como é que se mede o fator de proteção solar de um produto, né? De um creme que tem fator de proteção solar 15, 30, 60? O que quer dizer isso? Que grandeza é essa e qual é a unidade de medida? Como é que essa unidade de medida é definida? Então, para simplificar para as pessoas, eles dizem, né, os fabricantes dizem que o fator de proteção solar mede quantas vezes a mais você está protegido comparado com você não usar o fator de proteção solar. Então, se é 15, quer dizer que você está 15 vezes mais protegido durante um certo tempo, enquanto aquele creme estiver valendo na sua pele, né? 15 vezes mais protegido que se você não está usando o fator de proteção solar. É uma coisa bastante vaga ainda, né? Mas como é que eles sabem que ele é 15 e não é 60, e não é 50 e não é 40? Bom, aí tem que ter uma medida. E esse padrão para se estabelecer, esse padrão da unidade medida, ele tem que passar por alguma coisa já complexa. Porque ele tem que medir o que acontece com a luz quando ela passa através daquele creme. Qual que é o efeito de diminuição da quantidade de luz quando ela passa, atravessa aquele creme. E aí tem que definir qual é a quantidade de creme, por exemplo. Então, por aí a gente vê que não é tão fácil assim medir, né, determinadas coisas como o padrão, né, como o fator de proteção solar. Bom, a definição da unidade de medida é arbitrária, tá? Depende de consenso. Então, por exemplo, se eu estou falando de palmo, enquanto eu estou com meus amigos, eu posso medir uma janela com palmos. Mas se eu estou falando para um país, aí eu tenho que definir o palmo de alguém, não é? O dedo, a polegada de alguém. E a gente sabe que na Inglaterra as medidas ainda são baseadas no corpo humano. Pés, o pé de alguém que valeu como medida para aqueles pés, para aquela polegada, para aquela jarda, tá? Então a unidade de medida é arbitrária. E medidas imprecisas usadas no dia a dia ainda, né? Nós temos então, nós convivemos com medidas bastante imprecisas, pitado de sal, palmos, passos, xícaras, colheres, latas. Essas medidas imprecisas, elas fazem sentido. Elas são mais práticas do que medidas muito precisas. Vou dar um exemplo. Um pedreiro quer fazer uma massa regular, não muito forte, não muito fraca. Então ele vai usar um carrinho de pedreiro de areia e a esse carrinho ele vai acrescentar uma lata de massa. Então vejam bem, como é que ele vai definir se aquele carrinho já está suficientemente cheio, se eu tenho que aumentar a quantidade de areia no carrinho ou não?
E essa lata, que hora que ele vai considerar que essa uma lata está cheia, que ela não está cheia e tudo? Se ele tivesse que pesar cada vez a areia e pesar cada vez a lata de massa, o trabalho dele ia ser muito maior, ele ia ficar paralisado no trabalho dele. Então não faz sentido ele querer uma coisa muito precisa quando ele está no dia a dia resolvendo problemas pequenos. Tá certo? Então, não é à toa que a gente convive com determinadas unidades de medida imprecisas, tá? Bom, também as medidas não faziam parte de tribos de caçadores-coletores. No entanto, as trocas existiram, né? Sempre existiram. Então, no tempo em que, né, a humanidade toda era nômade, por exemplo, né, não havia medidas, unidades de medida, mas havia trocas. Então, se uma tribo trocava coisas com outra tribo, uma tribo desconhecida, o que se espera dessas trocas? Eu quero ficar satisfeito com o que eu recebo e eu espero que o outro fique satisfeito com o que eu estou dando. Tem que ter uma reciprocidade aí. Então, essa ideia de reciprocidade está ligada com um dos pilares, né, da moralidade, que é o pilar da justiça. Tá? E é interessante que essa ideia, né, essa ideia de medição, vamos dizer assim, qualitativa, ela existe nos animais. Várias pesquisas mostram isso. Tá? Então, nós vamos apresentar aqui rapidamente um vídeo mostrando exatamente como que isso se dá entre os animais. Então, eu vou aqui mudar um pouco a minha... Um momentinho só, que eu vou mudar aqui o meu parâmetro, né? Da minha câmera. Aí está. Então, esse sujeito aí, ele é um cientista, ele está apresentando um TED Talk, é um TED Talk longo. Neste momento, ele vai falar, então, do experimento que já fizeram há muitos anos, depois repetiram com vários animais. Então, esse experimento é feito com macaquinhas cappuccino. E essas macaquinhas são duas fêmeas, eles vão repetir esse experimento, ele vai só para ele mostrar para o pessoal, quer dizer, ele gravou esse experimento novamente, mas já fizeram com vários tipos de animais. Em que se baseia o experimento? As macaquinhas, elas são treinadas a ganhar um prêmio ao cumprir uma tarefa. A tarefa consiste em devolver para a pesquisadora que está em azul uma pedrinha que ela coloca no cantinho da gaiola. Então, essa macaquinha da esquerda, ela tem ganhado pepinos o tempo todo. E fatias de pepino. E ela está satisfeita com isso. Então, ela devolve a pedrinha e recebe a fatia de pepino. Repara que a da direita está olhando para ela. Mas, de repente, em vez de ganhar pepino, a da direita vai ganhar uva. E uva, né, para as macaquinhas, é muito mais gostoso do que pepino. Então, né, a recompensa pela uva é uma recompensa muito maior do que a recompensa pelo pepino, tá bom? Então, ela ganhou o pepino, está satisfeita, agora a outra vai ganhar, em vez de pepino, ela devolveu a pedrinha dela, a uva. Repara que a uva e o pepino estão bem visíveis. E a da esquerda viu que a outra ganhou uva. Então ela fica revoltada, né? Como assim, né? E a outra devolve a pedrinha e ganha a uva novamente. Ela testa a pedrinha, será que tem um erro na minha pedrinha? Será que eu bato ela na parede? Recebi pepino de novo. Enquanto a outra recebe a uva de novo, né? Então esse experimento, né, para que ele serve? Ele serve para nos mostrar, né, que mesmo entre os animais essa ideia de reciprocidade, né, de justiça, ela existe. Se a outra macaquinha continuasse recebendo pepinos e essa de capipino, ela ia estar feliz do mesmo jeito, recebendo pepino, prêmios, né, por devolver a pedrinha. Mas como a outra ganhou uma coisa diferente, ela também quer ser incluída, né? Isso é muito legal. Bom, as unidades de medida nos primeiros estados eram determinadas por grupos diretamente vinculados à família real.
E o comércio entre estados desafiava a transformação de medidas, tá? Então, a partir do desenvolvimento da agricultura e da pecuária, uma história longa, esse desenvolvimento começa lá no Oriente Médio, na Síria, mais ou menos 13 mil anos atrás, e ele vai chegar, né, ele vai transformar algumas sociedades em sociedades sedentárias, e aí vão surgir os estados, à medida que juntam-se milhares e até milhões de pessoas. Aí vai nascer o Egito, a Babilônia, vai nascer na Índia, na China, os grandes estados, chamados grandes estados do Neolítico. Né? Bom, e aí o que, que vai acontecer? Eles precisam de controle. Eles precisam, o Estado precisa de saber, por exemplo, quanto que se está produzindo. O Estado precisa de planejamento, o Estado precisa de distribuir a terra entre as pessoas, então de organizar a produção. E disso vai surgir, por exemplo, a escrita, vai surgir a matemática, quer dizer, uma escrita agora bem mais sofisticada, uma matemática bem mais sofisticada, não é? E aí os padrões de medida vão surgir aí também, porque então eu preciso de medir comprimento, eu preciso de medir área, a própria palavra geometria vem disso, né? Medida da Terra, tá? Então, quer dizer, é dentro dos estados, né, dos estados antigos, dos primeiros estados do Neolítico, que vão se estabelecendo as unidades de medida. E por uma coisa curiosa, que o próprio alfabeto, ele parece ser uma invenção cujo sucesso estava associado à praticidade para a realização do comércio. Quando você vai no Egito, por exemplo, a escrita deles era de hieróglifos, que representavam desenhos que representavam ideias. Na China, a mesma coisa. Foram os fenícios que criaram o alfabeto. Por quê? Olha só a praticidade. Eu estou lá lidando com ouro. Então eu sei que ouro, para mim, chama ouro, mas para um sujeito que eu estou viajando, os fenícios viviam viajando e trocando, quando eu passo para um lugar ali na frente, ali chama gold. E depois eu vou voltar naquele lugar. E outros lugares vai ter outros nomes. Como é que eu vou saber quando eu voltar lá, sei lá, daqui a meses, daqui a anos, como é que eles falam a palavra ouro? Então, se eu anotar, não o desenho ouro, porque isso não vai me indicar como é que eles falam, mas o som, gold, então eu vou dar um jeito de anotar o som. Essa é a praticidade do alfabeto. Ele anota o som da palavra. Então, isso me permite, como comerciante, cada lugar que eu vou, eu registro como que as pessoas falam determinadas palavras. E aí eu já estou me acostumando com a língua daquelas pessoas e estou me aproximando delas, o que vai facilitar o meu comércio. Então, tudo isso, né, todas essas questões, elas vão surgindo lá desde os antigos impérios do Neolítico, né, e elas vão cada vez mais se sofisticando, tá? Aqui a gente já mostrou em outro vídeo, tá, a régua do Tutankhamon, né, que é um faraó, 1700 anos aí antes de Cristo, e a gente vê que a régua dele é dividida em polegadas, então provavelmente a polegada dele, né, daquele faraó. Ali no fundo a gente está vendo alguns padrões também de massa, olha. Aí nós temos uma balança, provavelmente de bronze, né, e os padrões de massa que eles tinham que usar também, certo? E aqui o relógio. Então esse relógio ele vai marcar o tempo conforme, não sei se vocês estão vendo aí, mas há umas linhas dentro desse relógio, um relógio de bronze, e à medida que o Sol vai passando na sombra dessa ponta à direita aqui, ó, dessa paredinha à direita, à medida que o Sol cruza e vai bater numa linha, ele vai marcando um horário. É claro que para esse relógio de Sol funcionar, tinha que ter um funcionário especializado no funcionamento dele. Mas aí a gente está vendo, né, uma padronização do tempo que a gente herdou e a gente usa até hoje, né? O nosso tempo é baseado no dia da Terra, né? E esse dia é dividido em 12 horas do dia e 12 horas da noite, ou seja, 24 horas. Então, é uma herança que a gente tem desses povos antigos, mais uma herança, né? Bom, unidades de medida historicamente inseridas em determinados grupos tendem a permanecer a despeito dos avanços tecnológicos. Hoje a gente tem ainda, né, no nosso interior aí, por exemplo, né, o alqueire. O alqueire, né, que no Vale de Jequitinhonha chama bruaca, são aquelas cestas colocadas sobre lombos de animais de carga. Então a história do alqueire é bem antiga e parece que ele começa com os árabes, e aí os árabes levam para a Península Ibérica, né, Portugal, hoje Portugal e Espanha.
Então a ideia do alqueire era aquelas sacolas, né, que se colocava nos animais de carga e que provavelmente, com o tempo, elas foram tendo mais ou menos um volume padronizado. Quer dizer, você vai carregar um alqueire ali e um alqueire do outro lado do animal para fazer comércio, e você quer o seu alqueire igualzinho, um igual ao outro, os animais todos, porque aí você tem uma noção muito melhor do que você está carregando. Só que, né, o alqueire então foi dividido em quartas e a quarta dividida em litros. Nós estamos falando de volumes, tá? E esse litro aí não é o nosso litro oficial, tá? Bom, mas acontece que depois o alqueire foi transformado numa área. Como assim? A quantidade de grãos que eu coloco naquela cesta e planto na área que eu vou plantar aquela quantidade de grãos é que agora eu vou chamar de alqueire. Então, isso leva, né, a uma certa padronização da medida, mas ao mesmo tempo bastante incerta, bastante é, 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 difícil de se estabelecer, não é porque de um lugar é de um jeito, do outro lugar é outro, mas está aí até hoje. Né? Então, olha só, para vocês terem uma ideia, para os paulistas, o alqueire paulista é a quantidade de grãos que eu planto com uma cesta. Mas o alqueire mineiro, você tem que plantar uma área com duas cestas. Então você tem que usar duas cestas e plantar uma área. Então é o dobro do alqueire paulista. Mas não é só isso. No Brasil, né, criou-se uma série de alqueires. Então essa tabela aqui que eu peguei lá na Wikipedia, por exemplo, ó, se a gente pegar aqui os estados, né, MG, então olha só, Minas Gerais, ela vai usar o alqueire no 2, ela vai usar o alqueire do norte, do 3, do 4, do 5, né, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10 e assim vai. Até o alqueire mineiro, que é esse que a gente está falando, que são, né, 4,84 hectares. Então, né, até muito pouco tempo, e eu não sei como é que está hoje, mas se você fala para um fazendeiro quantos alqueires tem em sua terra, para ele não existe dificuldade em relação a isso. Ele vai falar, tem tantos alqueires, mas qual é o alqueire que ele está usando? Aí está uma questão. E a tendência, cada vez mais, é a padronização, é sair do alqueire e mudar para os hectares, tá bem? Então, quer dizer, hoje, né, por exemplo, eu tenho um terreno, eu moro numa casa que é rural, é mais ou menos rural, tem 5.000 metros quadrados. Para eu, né, chegar e registrar a minha casa, eu tive que trazer aqui um agrimensor, um sujeito que faz as medidas com aparelhos bastante modernos, às vezes usa até drone, GPS, né? Então, o alqueire, para mim, por exemplo, ele não faz sentido. Né? A tendência dele é ser abandonado, mas isso a gente não sabe até quando, né, ainda, né? Bom, na produção industrial, nós também temos algumas medidas, todo mundo sabe disso, algumas medidas que não são tão precisas, como, por exemplo, o tamanho de uma roupa, né? Número da roupa. Né? Não existe, essa roupa tem tantos centímetros aqui no ombro, não. Ela é P, M, G, GG, L, XL, né? Conforme a fábrica. Né? E isso por quê? Porque os corpos humanos não são padronizados. Né? E aí você tem uma fábrica que interpreta o P de um jeito, outra fábrica que interpreta o P de um outro jeito, né? E isso é bastante interessante, porque nós estamos falando de produção industrial e a coisa tá aí continua desse jeito. Quando você vai falar de luvas, por exemplo, né? Cada pessoa tem uma mão de um tamanho. Então você tem que ter luvas de diversos tamanhos. Às vezes na embalagem da luva vem até lá uma linha para você medir sua mão lá, para você saber se aquela luva vai caber na sua mão, se ela está pequena, se ela está grande, né? O número de sapato é outro exemplo também muito interessante, porque até onde eu pesquisei, o número na Europa era determinado pela quantidade de grãos de cevada alinhados. O tamanho era determinado pelo tamanho dos grãos de cevada. Então varia muito de um pé para outro, de uma forma para outra, a gente sabe disso, porque os nossos pés não cabem nos padrões. Não é? Então a gente tem uma referência para o número de calçado que a gente usa, para o número de roupa que a gente usa. Mas essa referência, muitas vezes, ela dá certo e às vezes ela não dá certo. Se vocês repararem nas embalagens, e como tem um comércio internacional muito intenso hoje, vocês vão ver que há em algumas coisas, por exemplo, no sapato, já há uma tendência maior à padronização para você até poder comprar por internet, você saber o que você está comprando, né? Bom, agora vamos falar então do Sistema Internacional de Medidas, o metro, quilograma e o segundo, o MKS, né, como a gente fala lá na física.
Esse sistema, então, ele vai surgir na França, no contexto da Revolução Francesa. O que os franceses fizeram na Revolução Francesa? Acabaram com a nobreza, né? Mataram os nobres todos. E aí, então, a ideia era criar, então, uma república, né? Ficar livre dos nobres, da nobreza, né? E, para isso, eles tomaram várias atitudes, né? E começaram a pensar em refazer os sistemas de medida baseados em padrões que não tinham nada a ver com o corpo de ninguém, que então não era o rei mais que ia determinar o padrão, tá? E, curiosamente, os franceses sempre brigaram com os ingleses, né? Até hoje os ingleses ainda não adotaram esse sistema, né, oficialmente. E os americanos porque seguem os ingleses, né? Mas então, a ideia que eles tiveram era então fazer uma medida que não fosse baseada no corpo de rei nenhum. Eles tentaram passar isso para o metro também, para o tempo. Tentaram adotar o dia de 10 horas, a hora de 100 minutos, o minuto de 100 segundos. Isso não, a humanidade não aceitou, mas nós aceitamos o sistema de medidas deles, baseado no tamanho da Terra, né? E não no tamanho do corpo de um governante. Então a Terra seria a referência. Mas como seria a Terra por referência? Seria aqui, ó. Então a definição foi essa que está colocada para nós aqui, ó. Pegando um meridiano, aí eles pensaram, lógico, num meridiano que passasse pela capital francesa, isso não quer dizer muita coisa. O metro, por definição, seria 1/10 milhões do tamanho de um quarto do meridiano, ou seja, o tamanho do meridiano todo seria 40 milhões, né, de metro, ou 40 mil quilômetros. Pensando numa Terra esférica, seria esse, né, a linha que circundaria a Terra, mas o perímetro aí, né, o meridiano, mas não é, os meridianos, a Terra não é tão certinha assim como parece, a gente sabe disso, né? Mas para aquela época e para os padrões que tinha na época, já ficava muito bom se eles conseguissem fazer essa medida. Mas a ideia é como medir a Terra, né? Como é que eu vou medir esse tamanho aí? E, felizmente, já tinha, né, uma medida feita em 276. Esse sujeito que viveu de 276 a 194 a.C., Erastóstenes, né, ele nasceu numa cidade chamada Sairine, e ele morreu em Alexandria. E Alexandria, naquela época, tinha a famosa Biblioteca de Alexandria. E na época que ele viveu, Alexandria estava bombando, cheia de sábios, né? Já era, já era o início do Império Romano, né? E Alexandria foi fundada por Alexandre, né? Alexandre o Grande, né? E a Biblioteca de Alexandria pelo Ptolomeu, que era o primeiro governante do Egito depois que Alexandre morreu. Então, essa biblioteca virou um centro de referência, virou uma universidade, virou um templo, era o centro de referência do mundo, especialmente quando a Grécia entrou em decadência e a Grécia foi dominada pelos romanos. Bom, então, o Erastóstenes ele estava em Alexandria e ele resolveu medir a Terra. Olha só, ele já tinha ideia de que a Terra era redonda, tá? E ele sabia que na cidade de Siena, né, Assuã hoje, num determinado dia, o Sol estava no zênite, ou seja, se o pessoal olhava, isso era a informação que ele tinha, o pessoal olhava para o fundo de um poço naquele dia e eles conseguiam ver a água no fundo da cisterna, lá embaixo, porque o Sol estava bem na vertical deles. Naquele mesmo dia, em Alexandria, então, o Erastóstenes colocou um poste alto e ele mediu um ângulo. Ó. Com a sombra do poste, ele tem um ângulo aqui. E esse ângulo, a gente sabe, né, considerando os raios solares paralelos, ele vai ser alterno interno com um ângulo aqui, ó, lá no centro da Terra. E esse ângulo aqui é um ângulo que vai cobrir as distâncias de Alexandria a Siena. Então, o Erastóstenes mandou medir a distância de Alexandria, entre Alexandria e Siena. Não para criar um padrão de medida, porque ele usou um padrão de medida da época, se eu não me engano, chamava-se estádio, mas para ele calcular o tamanho da Terra. E o valor que ele chegou é muito próximo do valor de hoje. Os franceses usaram a mesma ideia, tomando agora aquele meridiano passando por Paris, né? Eu até procurei aqui na internet, né, essas distâncias aqui, ó, essas cidades importantes. Então, aqui ao norte tem Dunkerque. A ideia era sair uma expedição de Paris para Dunkerque, medir a distância de Dunkerque até Paris
e outra expedição de Barcelona para Paris, tá vendo? E medir também as distâncias de Barcelona a Paris. Tudo bem, parece muito fácil, que né, a tarefa já não é fácil, mas no meio de uma guerra que envolveu, por exemplo, França e Espanha. Então, a história é muito maluca, a história é muito interessante, parece que está no livro chamado A Medida de Todas as Coisas, que eu recomendo muito. Então, foi uma epopeia enorme para eles conseguirem fazer essas medidas, as duas equipes, especialmente para a equipe que saiu de Barcelona. Como que eles fizeram as medidas? Eles já tinham os instrumentos bem mais precisos, né, de agrimensura, como esse que a gente está vendo aí, já tinham lunetas, e eles foram fazendo triangulações para evitar os acidentes geográficos, rios, montanhas e tal. Então foi na base de triângulos, né, e do conhecimento das proporções dos triângulos e medida de ângulo, que eles foram então fazendo a medida supostamente em linha reta, né, entre Dunkerque e Barcelona. Em linha reta não, porque vai ser uma curva, né, vai ser um pedaço de um meridiano, que ainda não é um quarto do meridiano, tá? Mas eles poderiam fazer uma extrapolação, igual o Eratóstenes fez, sabendo o ângulo interno, né? O ângulo lá no centro da Terra que você pega, né? Um raio até Dunkerque e um raio até Barcelona. Então, eles fizeram todos esse trabalho, em anos de trabalho, e conseguiram, então, dividindo ali, né, o tamanho que eles calcularam da Terra, dividindo por 10 milhões. Claro que eles calcularam esse tamanho de acordo com a unidade que eles tinham na época, que não era o metro, mas aí dividiu por 10 milhões, eles chegaram à ideia do que era um metro, que aí nós estamos vendo no desenho, num museu lá de Paris. Né? Eles fizeram uma régua de platina, que dura bastante, e com o metro, eles definiram então o que seria o litro e o que seria o quilograma. Isso é bastante interessante. Então, a proposta estava aí para o sistema internacional e, aos poucos, os países foram aderindo. É muito interessante que na própria França o povo não aceitou o tal do metro, não custou para aceitar o tal do metro. Mas, à medida que os países foram vendo que facilitava muito o comércio internacional e você não tinha que brigar por causa de rei nenhum, né, começaram a aceitar a ideia. Só que tinha uma coisa, e tem até hoje, cada país que adotava o metro tinha que ir lá na França. Então tá, me dá aí o tamanho do metro certinho, me dá o tamanho, me dá o quilograma certinho. Eu tenho que ter o quilograma e o metro padronizados para eu levar para o meu país também usar esse aí, esse padrão aí, né? Bom, o que é o litro? E isso é muito importante para a gente aqui. Então, o litro foi definido como um cubo de 10 centímetros cúbicos. Beleza, então eu tenho um metro, é fácil de achar o litro. Agora, não é fácil de achar o quilograma, tá? Então, o quilograma foi definido como a massa de 1 litro de água pura a 4 graus centígrados. Beleza, não tem problema. Então, eu peço a pegar um cubo de 10 centímetros, né, de aresta, eu colocar água ali até encher a 4 graus centígrados, eu tenho 1 quilograma. Ok? Ok. Não, não dá certo. Não dá certo por quê? Por causa que a gente sabe que a hora que a gente enche de água aquilo ali, eu posso considerar que encheu num determinado ponto, o outro pode considerar que encheu num outro ponto, porque a água ela tem o que a gente chama de tensão superficial, ela faz uma curva assim em volta do container dela, né? Então, cada vez que eu medir 1 litro, eu vou ter um valor diferente, 1 quilograma. Cada vez que eu colocar a água lá, se eu colocar duas balanças precisas, eu sempre vou ter diferença de 1 quilograma para o outro. Então, para resolver isso, o que os franceses fizeram? Eles fizeram lá a medida e aí fizeram 1 quilograma de platina, passaram na balança mais precisa daquela época, aí definiram agora é o nosso quilograma de platina. Ó. E aí guardaram ele bem guardado, tiraram todo o ar em volta, fizeram o maior, né, tudo que eles podiam fazer para esse quilograma ficar bem preservadinho lá. E só de tempos em tempos é que ele é retirado de lá para comparar com outro padrão que eles vão criando e cada país que vai lá pega o seu padrão. Só que com o passar do tempo, né, mesmo que seja milionésimos de grama, esse quilograma vai perdendo peso. E hoje já se tem uma ideia de mais ou menos quanto que se perde. Então, olha só, a questão internacional passa a ser o seguinte: como é que eu vou usar padrões, como é que eu posso adotar de padrões de medida
de maneira que eu não preciso mais ir à França, que todo mundo pode ter o padrão de medida, mas sem precisar de ir na França para fazer essas medidas, né? Para poder pegar os padrões e trazer os padrões de volta. Então, o Brasil tem o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que tem uma equipe que periodicamente vai à França, tá? Bom, mas com o desenvolvimento das tecnologias modernas, nós chegamos a novas definições. Aqui está um metro que existe ainda em Paris, colocado naquela época, né? Porque isso era comum. As cidades colocavam em algum ponto da cidade o padrão que aquela cidade adotava. Se era uma braça, por exemplo, a cidade colocava lá, essa é a nossa braça. Então, a partir da criação do metro, né, em Paris, eles mandaram colocar em vários lugares de Paris o que era um metro, para facilitar a vida das pessoas e elas próprias fazerem as suas réguas, né? Agora está aí o nosso metro hoje, ó. A definição dele é complicadíssima, porque ele é a distância percorrida pela luz em 1 segundo. Quer dizer que eu vou ligar e desligar a luz em 1 segundo para eu saber quanto que ela andou. Olha que coisa complicadíssima. Quer dizer, você tem que ter uma tecnologia sofisticadíssima, você não vai conseguir medir a distância que a Lua percorre em 1 segundo para dividir essa distância aí por aquele número, né? Então, é bem mais complexo, porque a gente precisa de aparelhos bem sofisticados para a gente conseguir esse metro padrão aí. Mas ele acaba saindo e ele acaba sendo extremamente preciso. É claro que se o país não tem aquela tecnologia toda, ele vai até Paris e pega o metro padrão lá e pronto. Olha o quilograma. O quilograma, então, ele é bem mais recente, a definição dele é bem mais complexa, bem mais complicada, né? Ela vai depender aí da constante de Planck, ela vai depender da frequência de transição atômica específica, esse outro fator aí da velocidade da luz. Bom, a fórmula é extremamente complicada, mas há aparelhos, né, que vão medir esse quilograma. É mais ou menos, olha, eu vou falar aqui uma coisa que eu não sei exatamente, porque eu não sei se a tecnologia é bem essa, mas é mais ou menos aquelas balanças que a gente tem, que você põe no comércio hoje, né? Que você põe um objeto lá e ela pesa, não é comparando com outro peso, né? Porque antigamente todas as balanças tinham que ter um peso padrão para ela comparar. Mas a hora que você põe numa balança eletrônica, o que ela mede ali? Ela mede um efeito elétrico, né? Uma mudança elétrica que você provocou com aquela pressão em cima da placa da balança, né? Então, isso feito com uma precisão enorme vai nos dar o que é o quilograma padrão. Ele é muito recente e deve ter muito poucos países que conseguem fazer, né? Com toda essa sofisticação aí, tirar o quilograma. Não, não consegue? Vai a Paris, pega o modelo que está lá em Paris, o padrão de Paris, né? Bom, à medida do tempo, a gente sabe que um dia é um tempo de uma rotação terrestre, 1 hora é 1/24 do dia, 1 minuto, 1/60 da hora, 1 segundo, 1/60 do minuto. Era, né? Desde a Babilônia, desde o Egito, que a gente tem essa proposta. A hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos, porque os babilônios contavam de 60 em 60, isso eu já expliquei em outro vídeo também, né? Mas é interessante voltar lá e pegar o vídeo de novo, né? Mas o dia é complicado, a rotação da Terra vai mudando, né? Ela vai mudando a cada dia, por incrível que pareça, ela vai retardando milionésimos, ela vai retardando a uma taxa que é mensurável de séculos a séculos, por exemplo. Então, isso é complicado e ela pode estar sujeita a vários problemas. Então, definiu-se o segundo de um outro jeito também. Ó. Aí pega lá o Césio, aí já estamos na mecânica quântica novamente, né? É o tempo que o Césio 133 leva para oscilar 9.199.631.770 vezes. Ou seja, eu preciso também de um aparelho muito preciso, um relógio atômico, que é o que se criou, né? Para conseguir saber exatamente o que é 1 segundo, tá? Então a gente vai vendo que os padrões existem há milhares de anos e à medida que foi evoluindo a tecnologia, né, eles foram mudando, então as medidas e os seus padrões também a gente vai tentando cada vez mais que eles fiquem, vamos dizer assim, precisos, né, e compartilhados por todo mundo. Bom, a gente vai sempre somente falar de umas noções de calendário aqui, porque o calendário tem uma história super fascinante, muito legal, é bastante complicado, porque, novamente, né, o que é o ano?
é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol. Ok, enquanto você está medindo isso em dias, em horas, mas quando você passa a medir isso com precisão, você vai ver que o ano é sempre diferente do outro ano. A Terra está sujeita a vários fatores enquanto ela gira em torno do Sol. Os outros planetas interferem no movimento da Terra. Então, é extremamente complicada a medida do ano. Tem o ano tópico, o ano sideral, o ano trópico e o sideral. O sideral é o ano que você considera quando você vê uma estrela, mas o ano trópico está baseado no movimento do Sol, né, no céu. São muitas histórias aí que, né, deveria ter mais um vídeo para a gente falar disso. Bom, vamos falar rapidamente do calendário juliano, que é o ano de 365 dias, e de 4 em 4 anos a gente tem o ano bissexto. Ele foi instituído, então, pelo Júlio César, lá na Roma antiga, né? A partir da proposta de Sosígenes de Alexandria, e entrou em vigor em 1º de janeiro, que era o início das chamadas calendas, que era uma maneira dos romanos contarem o tempo, no ano de 45 a.C. E aí introduziu, nesse calendário, introduziu o ano bissexto. O ano anterior, em Roma, teve 400 e tantos dias. O ano em Roma era uma bagunça, porque era um ano baseado na Lua. E o ano lunar nunca coincide com o ano solar. Então, para consertar aquela bagunça que os romanos vinham se ajeitando de qualquer maneira ali, o Juliano foi o Júlio César, né? Aquele que namorou a Cleópatra, lembra? E no namoro dele com a Cleópatra, ele trouxe para Roma exatamente, em vez de trazer a Cleópatra, ele trouxe esse Sosígenes, né? Esse sábio que ajudou ele então a fazer o calendário e a estabelecer o calendário juliano. Bom, esse calendário juliano ele vai ser questionado a partir do Concílio de Nicéia, aí nós já estamos falando em 320 depois de Cristo, alguma coisa dessa ordem assim, quando se instituiu a Igreja Católica, né, se organizou a Igreja Católica, o Constantino, né, lá, aquele rei romano. E aí uma das coisas definidas no Concílio de Nicéia era o dia da Páscoa. E o dia da Páscoa estava baseado no dia em que o Sol passava em cima do trópico, né, do trópico de Câncer. Aí foi determinado que 40 dias depois era o dia da Páscoa, né? Então, naquele ano, passava lá dia 21 de março, que o Sol passava no trópico de Câncer. E até hoje é assim, né? Por isso que a Páscoa varia de um ano para outro ano, porque desculpa, não é 40 dias, é a partir do dia do trópico de Câncer, a próxima lua cheia é que é a Semana Santa. Então a Semana Santa é sempre lua cheia e é a primeira lua cheia depois que o Sol passa no trópico de Câncer. Por isso é que. Não, gente, estou falando errado. Desculpa. Volta aqui. Não é trópico de Câncer, não. É o Equador. É 21 de março, nós estamos falando do Equador. Trópico de Câncer é 21 de dezembro. Desculpa. Então, no dia que a Terra passa, o Sol passa no Equador Celeste, em 21 de março, na próxima lua cheia é a Semana Santa. Essa foi uma definição do Concílio de Nicéia, tá? Mas, né, tivemos aí um problema. Por quê? Com o passar dos séculos, porque o calendário juliano ele tem imprecisões que não vão se manifestar em alguns anos, mas em séculos, o Sol parou de passar no Equador no dia 21 de março. Lá pelo ano 1500 alguma coisa, já estava passando no dia 11 de março, em vez de 21 de março, por causa do que estava causando o calendário juliano. Porque o ano não tem 365 dias e um quarto, que é a hipótese básica do calendário juliano, né? A ideia lá do sábio de Alexandria, do Sosígenes, né, era o quê? Cada 4 anos, né, como um ano é 365 dias e um quarto, cada 4 anos eu aumento um dia, que é o ano bissexto. Só que isso não deu certo, e com os séculos deu problema no cálculo da Páscoa. E isso para, né, a religião católica na época era um absurdo. Até que o Papa Gregório XIII vai fundar o calendário gregoriano em 1582. Então, ele constitui uma equipe para fazer um estudo do que estava ocorrendo. Essa equipe dá para ele algumas possibilidades, e aí ele corta 10 dias de outubro, né, do outubro daquele ano de 1582, para chegar ao Sol, né, no 21 de março, passando no Equador de novo, tá? Só que, né,
não dava para manter o calendário juliano. Então, qual que é a diferença do calendário gregoriano? É que o calendário gregoriano ele mantém o ano bissexto, mas de tantos em tanto tempo ele vai e corta mais um dia. Ele tem um ano que é para ser bissexto, acho que de 400 em 400 anos, ele tira esse ano bissexto. Então você tira um dia de cada 400 anos para poder não dar aquela diferença que estava dando antes. Funcionou bem melhor do que antes? Funcionou. Ficou bem melhor, agora o nosso calendário está bem mais ajustado. Então o cálculo da Páscoa voltou a ser como era antes. Mas, né, o Gregório vai propor isso em plena reforma protestante. Então vocês podem imaginar a confusão. Quer dizer, os países que eram contra a igreja, estavam brigando com a igreja, claro que não aceitaram. Então levou séculos para que o mundo adotasse o calendário gregoriano, né? A Rússia, por exemplo, a China no século XX, que foram adotar o calendário gregoriano. Então, durante muito tempo, os países ficaram 10 dias, né, desencontrados uns com os outros. Né? A França adotou logo o calendário gregoriano, a Espanha também, a Inglaterra não. Né? Então, por exemplo, você vai ver lá o nascimento de Newton. Newton é 1600, alguma coisa. Né? Aí o que você vai ver no dia do nascimento de Newton? Se você olha pelo calendário gregoriano, dá um dia. Se você olha pelo calendário inglês da época, dava outro dia, porque os ingleses ainda estavam no calendário juliano. Bom, mas é uma história bastante complexa, bastante interessante, muito fascinante. Né? Esse livro aqui, ó, ele tem em português já, ele é já antigo o livro, ele tem algumas coisas já que não estão atualizadas, mas ele é extremamente gostoso de ler, muito legal, eu recomendo. E chama O Calendário, né? Os 5.000 anos de luta para alinhar o relógio e os céus, e o que, que aconteceu com os 10 dias perdidos, aqueles 10 dias que o Papa cortou. Né? Em outubro, eles resolveram em outubro cortar os 10 dias, porque era um mês que não acontecia muita coisa. Então, no dia 5 de outubro, pulou para o dia 16 de outubro, uma coisa desse tipo assim. Quer dizer, comeram 10 dias do calendário ali na marra, né? Bom, também vou fazer uma propagandazinha aqui do meu livro, né? No meu livro tem essa história também, quem colocou a Terra em movimento. Ela está mais resumida nesse ponto aí do calendário, mas ela vai pegar também historicamente, né, muito mais coisas, muito mais elementos desses que a gente vem discutindo aqui. Bom, gente, então é isso. Essas primeiras considerações aqui sobre o ensino de medidas, né? E como sempre, eu acho que o interesse aqui é a gente cada vez mais iluminar o nosso jeito de ensinar para que a gente tenha informações precisas e que possam eventualmente ajudar bastante na orientação, na programação do ensino de matemática, de ciências. Então é isso, um abraço.